uma brincadeira que andou, claro, passando pela internet, e que, de fato, ficou com essa característica, né? Tirar um selfie é fácil. Sim. Então, eu vou precisar ficar de lado aqui, ler e depois comentar com vocês. Então, a proposta é justamente essa, de que, claro, tirar um selfie é fácil. Agora, construir um selfie, nem tanto. Então, vamos fazer esse que é o percurso do que é preciso para construir um eu, que nós vamos chamar em psicanálise de ego, tá? Então, o processo da construção de si mesmo é como construir uma casa. Começa pelas fundações para depois erguer as paredes. Os alicerces dependem dos cuidados recebidos na tenra infância, quando o ego corporal vai se formar. Achei bom começar por falar dessa imagem de construção, porque tem relação justamente até com os alicerces, né? As fundações de uma casa. Para quem já me conhece, tem alguns aqui que foram minhas alunas, que me conhecem, que eu atendo inclusive numa casa antiga, meu trabalho que eu desenvolvo numa casa antiga, que realmente tem essa fundação, esses alicerces de pedra ainda, né? Tombado pelo patrimônio histórico, então é bem mesmo, bem antigo, mas é para que a gente possa começar a pensar que esse ego, que vai precisar se formar, ele vai ser, o início dele é nessa tal de tenra infância, onde são os alicerces. Vamos ver. Sim, falar de Freud muito rapidamente também, mas é inevitável, tá certo? Mas é porque esse Freud, e depois eu também vou esclarecer um pouco, é muito interessante porque Freud, já dentro da obra, até no início da obra, não diria tão no início, né? Mais em 1920, ele vai dizer que o ego ainda não existe no princípio. O id está formado no nascimento, enquanto o ego depende do objeto para desenvolver-se. O ego é, antes de tudo, um ego corporal. Essa última frase é uma frase que Freud soltou e que ela ficou ficou comentada pelos autores que começaram a querer trabalhar a relação da psicanálise com o corpo. Né? Eu estou dentro dessa perspectiva, por isso que o nome que eu dou no meu trabalho, eu denominei psicanálise sensível. No percurso vocês vão entender mais por quê. Mas essa questão dele dizer, ele soltou essa frase no Ego no Id, 1923. Ele fala que o ego é, antes de tudo, um ego corporal. Ninguém tinha dito isso, nem chamado de ego corporal. E tem uma nota de pé de página, não está aí na PowerPoint, mas tem uma nota de pé de página, que eu sempre gosto de lembrar, que é muito boa, que ele ainda coloca ao final, lá na notinha, ele diz, olha, e é a pele, é a superfície do corpo que vai dar para o indivíduo a primeira sensação de fora e dentro. Isso, quando a gente lê, é uma novidade, na época, para ele dizer isso, que ele chama de bipolaridade tátil. Ele diz a superfície da pele, ela tem uma bipolaridade tátil. E o que é isso, a bipolaridade? É se você encosta qualquer coisa, um objeto, na pele, nesse momento você tem uma sensação que está fora do que está dentro. Então, Freud, de forma realmente, né, maravilhosa, ele vai dizer, olha, isso já é uma primeira experiência de eu e não eu. Só que mais ainda ele vai dizer, é a pele que inaugura, na época, para ele, essa questão do ego corporal. Então, repara, esse é o convite hoje para a gente fazer esse caminho. O ego corporal, o ego é, antes de tudo, um ego corporal. Então, vamos ver. Sim. Então, tem essa cena aí, essa cena é tirada de um filme, um curta de animação. Isso aqui eu já vou dizer para vocês, que é desse livrinho Virando Gente. Esse livrinho já foi de 2014, mas ele teve uma circulação bem grande, modéstia à parte. Não fui sozinha, foram 4 autoras na época. E nós fizemos, assim, foi um pouco de uma aventura, que nós resolvemos fazer um curta de animação. Esse curta, esse curta de animação, ele mostra um personagem que é o Bruno, ele ganhou um nome, o Bruno, e ele vai então mostrar como é que ele constrói justamente o ego corporal. Esse curta já circulou em creches, na verdade em escolas e também para grávidas, era essa inclusive a intenção. Só que a nossa surpresa, já posso comentar aqui com vocês, a nossa surpresa foi que as crianças
gostaram também. Começaram a pedir o Virando Gente 2. Esse a gente não fez aqui ainda não. Não sei, acho que não vai. Vamos ter fôlego. Isso aqui levou uns 5 anos para ser feito. Bom, mas também tivemos sorte, porque o grupo que fez foi o grupo do Animamundi. Tem assim, ainda bem esse reconhecimento, porque eles entraram no projeto e entenderam o que era preciso mostrar com esse personagem. Então, eu falo disso tudo. Olha, agora eu vou abrir para vocês também, sem problema, está no YouTube, para quem quiser ver, e liberei. A editora não gostou muito não, mas ela agora já autorizou, tá? Porque na época que saiu aqui, foi um aluno de psicologia, que por sinal, posso falar sem problema, esse aluno de psicologia se chama Bruno, e ele se identificou com o Bruno, e ele gostou muito, e ele jogou no YouTube. Na época a editora ficou meio assim, porque queria vender livro, né, claro. Mas não tem problema, quem quiser ver e não precisar comprar o livro tem a história ampliada. Mas quem quiser está como Virando Gente, o título do livro. Virando Gente, a história do nascimento psíquico. Mas então, já fiz aqui uma propaganda total, mas o que eu queria dizer é o seguinte, dessas imagens aqui, essas 3 imagens são do Bruno, esse personagem que está no curta de animação, mas para hoje aqui eu queria que vocês vissem que são 3 angústias, que a gente chama de angústias básicas, que todo ser humano tem, é da natureza humana, então não é patologia. Todos nós, não só em bebê, a gente continua tendo essas angústias, mas os bebês, como eles justamente ainda não falam, eles estão só nesse momento de terra infância, que é muito corpo, eles têm 3 angústias. Eu até brinco assim com meus alunos atualmente, que o pessoal já sabe assim de cor, porque as 3 angústias são de liquefação, é a primeira lá de cima, que o Bruno está numa banheira, muito aflito, porque ele acha que ele vai liquefazer, que ele vai se dissolver ou derramar. Isso é interessante também, porque a gente sempre pensava que o bebê gosta muito de água, porque vem da placenta, porque o útero tem água. Não é bem assim. Quem tem bebês e quem já passou por essa experiência sabe que há pânico ao tomar banho, ao ser colocado numa banheira. Então, a gente tem ele ali, olha, achando que ele vai se liquefazer. Vou fazer uma passada rápida, a gente no debate pode discutir mais. A outra angústia é de explosão. E aí foi muito bom, porque o roteirista lá do filme botou justamente o Bruno subindo como se ele fosse explodir como um balão. E esse balão, por quê? Por conta dos gases intestinais. Geralmente são os gases intestinais que dão essa sensação. Olha, estou frisando que é tudo sensação corporal. Tá? Eu vou fazer um comentário também sobre essa da explosão. É interessante que ele vai subindo como um balão, né? Numa angústia corporal. E a terceira é o que a gente chama de queda sem fim. Estão chegando, estamos no começo. Queda sem fim. O próprio Winnicott também não é um autor que eu trabalho tanto diretamente, mas o Winnicott falava dessas angústias, ele dava o nome de angústias impensáveis. É bom o impensável, porque justamente não é de pensamento, muito corporal mesmo. Então, a queda sem fim, o Winnicott já falava dessa angústia, que é quando você, por exemplo, o bebê é passado de um colo para o outro, quem garante que o outro colo vai segurar? Então é uma aflição, né? Tem uma autora, vou falando um pouquinho, uma autora que também ajudou muito nesse pensamento, que é a Frances Tustin, que é uma inglesa, que estudou muito sobre autismo, foi uma das analistas muito especialistas no autismo, e aí eu lembrei dela porque ela dizia, olha, os alpinistas sabem o que é isso, principalmente quando aquela corda da escalada, solta, mas não soltar totalmente, senão é um desastre total. Quando ela despenca um pouco, ela diz, olha, eu me inspirei também, não só nos autistas, mas nos alpinistas, que eles também sentem essa angústia de queda sem fim. Então, convidando já vocês, são essas 3 angústias que estão em jogo no iníciozinho, nos primeiros meses do bebê. É muito comum no sonho também, né? O sonho, né? Você caindo também. Sonho, bem lembrado, Jorge. O sonho que a gente tem com frequência, né? Aqueles sonhos repetitivos de estar despencando. Isso é muito bom. Vamos chegando. Acho que é a turma, hein? A turma que ia chegar, chegou. Então, a gente tem essa experiência corporal, vou frisar novamente, é da natureza humana. Mas a gente chama de
termo. Estamos aqui na psicanálise. Angústia não é ansiedade, tá? Quando Freud fala de angústia, em alemão não sei falar direito, acho que é Angst. Alemão, o francês meu é melhor, mas o alemão. O Freud falava em angústia mesmo com o sentido corporal, tá? Então, quando a gente fala em angústia, é uma sensação no corpo. Vou andando e a gente vai ver, ó, essas angústias, então, vamos ver, o ego corporal. A primeira etapa é se assegurar que o seu próprio corpo, justamente, não dissolve, não explode e nem cai sem fim. Porque essas são as angústias que o bebê sente e que ameaçam a sua existência. Ele precisa se sentir envelopado. Aqui eu já estou usando um termo também analítico, que é a questão do envelope, que a gente pode falar também, que é de outro autor, que é o de Diana Cielo, também maravilhoso, essa questão do envelope. Ele precisa se sentir envelopado por sua pele e pelos cuidados que recebe para garantir que tem um ego corporal de início. Bom, vou fazer aqui um comentário, abrir um parênteses. Vocês já estão vendo que eu vou frisar muito essa questão do ego corporal? É até uma certa provocação. Por quê? Em psicanálise, mesmo que o Freud tenha falado disso, como eu disse lá em 23, depois a psicanálise tomou vários outros rumos e quase não se falou mais em ego corporal. Só se falava em ego psíquico. Okay. Inclusive nem se falava em psíquico, se falava do ego e aí era como se o ego já fosse sempre psíquico. Mas vocês viram naquela outra brancha que o próprio Freud vai dizer, olha, o id, quando ele divide ego e id, né, em superego, ele vai dizer, o id é uma força libidinal e você já nasce com ego. Mas ele diz, não, mas o ego não. O ego vai ter que ser construído. Só que eu estou abrindo esse parênteses porque às vezes no meio psicanalítico, muitas vezes as pessoas não gostam que você fale em ego corporal. Como se só existisse um ego psíquico. Então, dentro desse... Eu posso falar um pouco depois mais para o final, da minha trajetória, um pouco desse desafio que é da psicanálise sensível, é justamente retomar um Freud, inclusive, que valorizava o corpo. E um Ferenczi, que Jorge fez ali menção, o Ferenczi, que foi o discípulo do Freud, que ainda bem começou a dizer, olha só, fantasia inconsciente, o Freud tem razão, existe, mas nem tudo é fantasia inconsciente, tem coisas que acontecem no corpo mesmo. E ele foi o cara, o Ferenczi, lá de Budapeste, ele foi o cara que começou a dizer, ó, tem abuso sexual real, não é só fantasia sexual que seja fantasia. Temos também abusos, violência real. Não vou entrar no Ferenczi, senão eu me animo e aí vou direto. O Ferenczi foi esse cara que trouxe toda essa questão do trauma e do trauma no corpo, tá? Mas então, voltando aqui ao ego corporal e as angústias. Acho que vocês já gravaram, né? E vamos ver? As 3 angústias. Liquefação, ou derramamento, ou dissolução. A outra? Que bom, explosão. E a outra? Queda sem fim. Vou contar para vocês também, que eu também estava gostando, porque além do pessoal do Anima Mundi, a gente teve a sorte de ter um menino que foi a voz do Bruno. Quem for lá conferir depois no YouTube vai ver o Arnaldo, não é o Antunes, não. Arnaldo Mendes. O Arnaldo, menino, na época, foi interessante porque ele não estava nem alfabetizado, o Arnaldo. Ele tinha 6 para 7 anos e ele topou, entendeu o que era a história, e lá foram eles para gravar esse estúdio da gravação. Infelizmente eu não fui, mas eu soube as notícias depois. Lá foram eles com a roteirista. E o que era feito? Acho que vale a pena contar, porque a voz dele foi que mais impressionou e a maneira como aconteceu, porque a roteirista ela lia o trecho para ele repetir e depois editando tirava a voz dela, né? Mas parece que foi durante a gravação, ele começou a inventar trechos. O pessoal já conhece, tem 2 ali que já conhecem essa história, que eu gosto de contar isso. Porque aí ele começou a inventar, por exemplo, angústia, quando ele fala que ele estava se sentindo como um balão, ele acrescentou, eu parecia que eu ia explodir. Mas foi uma coisa meio assim. Ele botou uma explosão com toda a ênfase da explosão. Tá? Quando vocês forem assistir, é interessante. Hoje a gente não pensou em passar aqui, porque eu estava querendo mais, nesse convite do Jorge, ver com vocês como é que a gente constrói o tal do ego corporal. Mas ele também dizia assim, ele inventou, por exemplo,
que o cordão umbilical, na hora que corta, porque o Bruno faz esse percurso todo, né, do nascimento também, desde o útero, e aí ele diz assim, e aí o cordão umbilical já era. Ninguém tinha escrito isso. O cordão umbilical ao ser cortado já era. E assim o Bruno foi inventando várias coisas e a gente depois deixou, porque ficou aquela dúvida, não, vamos cortar, que ele falou coisa que não está no texto. Mas aí foi o contrário, resolveu deixar. E eu acho que foi isso também, em toda a voz dele também, que acabou colocando no filme uma representação bem real, assim, da coisa. Então, tem um outro detalhe, depois eu lembro, mas ele vai falando das angústias dessa forma. Ah, da queda, como é que é mesmo? Ah, fala, Gracinha, fala. No espaço, ah, obrigado, olha, viu como é bom ter aluno? Legal. A Graça está lembrando aqui justamente. A outra, na angústia de queda, era só para ele dizer, e aí eu estava caindo no espaço, né? Aí botava esse A, que aliás foi um paciente até de um autista que falou assim, mas era só para botar uns 3 ou 4 A's, né? Spa! Olha, ele não parava mais. Não foi, Graça? Eu tinha contado isso, era isso que eu tinha esquecido. Aí o Bruno, olha, vou falar o Bruno, não, o Arnaldo, ele começou caindo no espaço. E aí o pessoal lá da gravação dizia para ele parar, e ele não parava mais. E olha, ficou muito. E aí deixaram no final, porque era justamente essa angústia desse alpinista, desse espaço. Não vou conseguir fazer que nem ele, mas foi assim, dentro de até de uma coisa assim, de humor também, né? Que também é legal. Bom, já me estendi, o parênteses foi enorme, mas nós vamos ver que essas angústias que são normais e que são corporais, como é que elas vão precisar, e é esse caminho agora, como é que elas vão precisar de continência? Palavra-chave também, vamos ver. Ah, sim, eu trouxe aqui artista plástico, isso aqui é um tríptico, é assim que chama, um tríptico de um artista plástico chamado Francis Bacon, já falecido, mas famoso, e ele tinha essa ideia, assim, não é o único, tem alguns trípticos dele, mas esse é interessante porque ele está justamente mostrando como é que um personagem pode se liquefazer. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o sujeito ali? Tem até alguma coisa assim, no primeiro, tem uma moça aqui, parece o que aqui? Nessa moça aqui do lado da cadeira. Isso aí. Se vocês olharem, tem como se fosse o corpo mesmo se desfazendo, se dissolvendo, tá certo? Meio de sangue, assim. E aí ele vai, a ideia do tríptico é até inspirado. O tríptico tem essa coisa da religião, né? Católica, que faz aqueles quadros, né? Jesus Cristo em 3 etapas, crucificação, não sei o quê. Mas aí ele tem, olha, o do meio, como é que está o do meio? Podem falar. É meio horrível, né? Como é que está o do meio? Derretido, obrigado. Qual é seu nome? Monique, derretido. Ele está totalmente derretido, ele já se desfez, né? E o outro, o que está acontecendo lá no último, na perna dele? É meio terror, vai. Tem uma perna cortada, né? E está saindo um líquido. Isso também é interessante, porque quando a gente fala dessa angústia da liquefação, a gente se dá conta, eu também nem sabia disso, que o nosso corpo tem 70% de fluidos corporais. Nosso corpo é 70% líquido. E não é só sangue, é tudo que é fluido, né? Então é muita água, né? Assim, é muito líquido que teria que ter a garantia de que é sustentado. Ó, só vou agora aproveitar o bacon só para mais um detalhe. Vocês reparam que os personagens que seriam o próprio personagem está se desfazendo. Mas ele colocou um detalhe nesses quadros, que é um detalhe da porta, de uma certa configuração de porta, não é? Que está ali atrás de cada personagem, a porta. Então, depois o Didier Anzier, esse psicanalista que usou esses quadros para dar esse exemplo, ele dizia, olha, não é à toa que o artista botou a porta, que a porta de alguma forma ela cria, a porta cria uma delimitação, então ela segura um pouco essa onda para se desfazer.
teve essa esperteza de botar uma porta só para dar esse, como se fosse até um contorno, né, dessa situação. O Francis Bacon, eu não vou entrar no detalhe, o Francis Bacon foi um artista plástico que também foi muito controvertido. Na época também tinha toda a questão da homossexualidade, também do alcoolismo. Teve muita coisa que também, dizem até que alguns dos quadros era ele se retratando, tipo autorretrato, tá? Tá, mais um comando aqui para ele. Então vejam só, palavra continência, essa é importante para hoje, porque vou chamar a atenção, que é uma palavra psicanalítica, mas que ela realmente explica e ela confere para a gente essa certeza de que essas angústias todas corporais, que elas podem ter uma continência. Veja, continência não é conter de reter, de reprimir, é conter de segurar, de dar suporte, né? De não deixar justamente ninguém fazer, nem explodir, nem cair, sem fim. Mas só que nós temos dois tipos de continência. Estou apresentando a vocês, é uma síntese, isso tudo foi desenvolvido por esses autores que a gente vai ver os nomes, mas esses dois tipos de continência, elas são necessárias justamente para conseguir construir o tal do ego corporal. Vocês estão se convencendo disso? Não, vamos ver. A gente pode discutir depois, mas o ego corporal, para ser construído, ele vai depender dessas continências, dessas angústias. E quais são as continências? Tem dois tipos de continência. Começar pela continência dada pelo próprio corpo do bebê, e isso também é outra questão controvertida não digo, mas assim, foi esquecida, tá? Porque na psicanálise, durante muito tempo, se falava sempre da mãe, do cuidado maternal, né? Da função cuidadora da mãe, o próprio Winnicott depois se debruçou nisso, tudo. Só que hoje a gente sabe, vou chegar lá no continente pelo corpo da mãe ou de quem cuida, mas a gente sabe hoje em dia que tem uma continência, ainda bem, dada pelo próprio corpo. O próprio corpo do bebê pode oferecer uma continência. E aí, diria, através dele, é interessante, são três tipos de continência, ainda bem, que o nosso corpo, quando bebê, oferece. Um é a sensação de tubos e canos, a gente fala tubos e canos, que asseguram que o alimento chega numa bolsa. O bebê não vai saber que é estômago, mas ele vai saber com muita alegria e tranquilidade que se ele mama, isso não vaza, tá? Porque ele tem um tubo digestivo, ele também não sabe o que é isso. É um cano, essa autora que descobriu isso, assim, né, que foi a Frances Tush, ela dizia, olha, é um sistema de tubos e canos que parece hidráulica. Parece curso de hidráulica. Por quê? Ela dizia, ó, algumas crianças autistas têm pânico de escutar a água correndo atrás de um cano embaixo da pia. Mas não é à toa. É porque elas ainda não têm certeza, justamente, que elas podem garantir que o tubo leva para uma bolsa e fica garantido que você não vaza. Não é bom isso? Que você não... Tem um outro autor, o Azê, que diz que a gente poderia, alguns têm um eu pele peneira, que ainda não estão assegurados de que as coisas se contêm dentro de si. Então, vou pensar aqui com vocês um pouco, porque é interessante que essa dimensão dá uma certeza. Lembrei do Ferenczi, não vai ter jeito, hein, gente? O Ferenczi, ele já na época, lá, imagina, 1930, antes disso aqui que a gente está falando, ele dizia, olha só, desculpe as mães aí, ficou até meio esquisito, porque as mães não gostaram muito, mas ele disse, desculpe as mães aí, ele não falava assim, né, desculpe aí, não falava, mas peraí, era assim, olha, eu não tô aqui ofendendo mãe, mas o bebê ama primeiro a saciedade e depois a mãe. É legal, né? Ele vai dizer, o bebê ama primeiro a barriga cheia, depois a mãe. E por quê? Não é só porque ele é guloso, nem é porque faz oral do Freud, não. É porque essa sensação de estômago que garante que está cheio e que tem um centro, um eixo, hoje não vai dar tanto tempo, mas eu tenho exemplos clínicos também. No debate a gente talvez possa falar exemplos clínicos de uma paciente, por exemplo, que dizia, eu estou sentindo que eu tenho recheio. Com o tratamento analítico, a gente vai ver, com essa construção desse ego corporal, finalmente parece, ela chamava de recheio, parece que eu tenho recheio, tá? Então, por exemplo, o Ferenczi dizia isso, o bebê ele ama antes de tudo a saciedade e só depois a mãe. Então, vamos ver.
pelos tubos, por essa coisa hidráulica aqui, o sistema digestivo, mas tem também a coluna. A coluna, o pessoal que trabalhou com Reich, que ainda trabalha com a questão da terapia corporal reichiana, eles valorizam muito esse trabalho da coluna. Por quê? Porque a coluna ela é um eixo que junta nossas duas metades. O que a gente tem em dor? Quer ir? Quer ir? Quer ir? Não? Vou te convocar. Não, mas é assim, o que a gente tem em dor? 2 orelhas, não é? 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, convite aqui corporal. Então, tem 2 nádegas também, tá? Tem isso tudo que é em dor. Só que a gente não sabia que o bebê ele não tem certeza que isso está reunido. Tinha uma criança autista, uma paciente, justamente até da Bush, que achava que ia perder uma nádega, que uma nádega podia separar da outra. Então, essa pesquisa toda que eu venho desenvolvendo foi ilustrar que também a coluna é a soldadura, a gente fala assim, a coluna é a soldadura das duas metades. E é por isso que a criança, o bebê, gosta tanto de rolar, às vezes, com o corpo, para sentir que tem uma coluna que está ali juntando essas duas metades. Isso não tem artigos, eu estou sintetizando, tem muito artigo publicado sobre isso. E a terceira, estou virando aqui, a terceira continência dada pelo próprio corpo é a pele. A pele acho que é mais evidente, que é justamente esse tecido que a gente aprende na escola, que é o maior órgão. Como é que a gente aprende? Não aprendi, sei lá. O maior órgão do corpo humano, chamar de órgão é sempre meio estranho, mas é o tecido que nos garante que o nosso pé nos pertence, porque a pele é o que vai envolver tudo e vai dar certeza de que eu estou dentro da pele. Tem até uma expressão boa, que é a nossa expressão, que diz, né? Eu estou bem na minha própria pele. Que é uma expressão que é justamente aquilo que me garante que eu estou aqui, que eu não dissolvo, que eu não explodo, que a pele me contém no bom sentido, tá? Esse percurso, estou sintetizando. E agora sim, continente pelo corpo da mãe, porque de quem cuida ainda bem. Porque de quem cuida. Porque a gente estava muito frisando a continência dada pelo corpo da mãe, mas não é só a mãe, é o pai também. Aliás, nessa perspectiva aqui, nessa perspectiva aqui, o pai entra primeiro como cuidador e principalmente como favorece a dupla, eu faço assim, porque no filmezinho, quando o pai aparece, no curta de animação botaram óculos no pai. Não sei se o pai precisava de óculos, o pessoal sempre brinca que o pai está de óculos. Mas esse pai de óculos lá no curta de animação, ele está envolvendo a dupla mãe e bebê. Então ele é um cuidador também dessa própria dupla. Eu estou sinalizando porque nessa perspectiva mais do ego corporal, nós temos primeiro um pai que cuida. O pai castrador da interdição, do nome da lei e do incesto é depois, tá? Que é a teoria do Lacan, ok? Mas é posterior. O pai primeiro é um pai que também cuida. Então nós estamos aqui dentro a continência do corpo de quem cuida. Agora eu vou chamar a atenção também para uma novidade, não é tão nova, mas ela tem sido bem mais focalizada recentemente. Porque nós temos o colo, né, que seria o mais óbvio, assim, o colo, a sustentação, deixa eu ler aqui, tem, ó, através de, é porque o primeiro já é o que eu estou dizendo que é muito novo nesse sentido da gente enfatizar, que é o seguinte, que é o olhar. Porque o que a gente sabe do corpo de quem cuida, na cuidar de conter essas angústias que eu estou falando, é muito relacionado ao colo, né, dentro dessa perspectiva, por exemplo, na queda sem fim. Você tem também a própria amamentação, né, que é sempre falado, mas o que foi pouco falado foi do olhar. E esse olhar é que eu vou chamar a atenção, porque a gente está com probleminhas sobre o contato, né? Mas seu nome? Patrícia, posso usar o seu olhar? Posso? Gosto de ouvir se pode? Pode. Isso é engraçado, quando a criança está começando a falar, pelo menos eu tenho constatado isso. Quando a gente pergunta, porque ela ainda não tem muito vocabulário, mas a gente pergunta uma coisa tão bom quanto pode, né? Pode fazer isso? Pode. Então, olha só, essa troca de olhar é muito importante para essa continência no corpo de quem cuida. Por quê? A gente chama isso aqui, em francês, é pli. Mas por que elas deram esse nome? Quem detectou isso, e não falei dela hoje?
E a Genevieve Agui, que é uma francesa, está viva ainda, trabalhou contigo mais de 25 anos com cura de criança autista, tá? Cura. Também dizem que não é curável. Mas ela fez cura de várias crianças autistas e ela foi que sinalizou que a dobra do olhar é muito importante para dar também essa continência dessas angústias. Por quê? Porque foram as crianças autistas que também disseram para ela, olha, parece, depois que conseguiam falar, diziam, meu olhar caía atrás da cabeça do outro. Como se fosse um olhar furado, não é o seu está ótimo. Nós estamos aqui. Essa dobra de olhar, a gente fala em dobra em português, mas seria o pli. O pli. Essa dobra de olhar, além de ser asseguradora, ela também tem um ritmo. E esses autores vão dizer que o ritmo do vai e vem, ritmo da dobra, da ida e retorno, é o que dá também a continência. E você tem a garantia de que foi e voltou. Mas eu não estou falando simbolicamente, não. Estou falando fisicamente, tá? Exemplo para ilustrar só, um paciente que trazia um sonho decorrente, e ele dizia, caramba, nesse sonho eu estou no volante, numa estrada, no meu carro, e eu vou ter que chegar num determinado lugar, ele dizia que era São Paulo, eu vou ter que chegar lá, só que de repente eu vejo que eu preciso fazer um retorno, porque eu tenho que ir no posto de gasolina, eu tenho que fazer um retorno, não tinha retorno. E aí a aflição é que nem ele chegava lá, e nem conseguia ter um retorno para voltar. E era um paciente justamente com essa situação ainda, essas angústias muito presentes, de não ter ainda a certeza, ele não tinha sido cuidado pela própria mãe, porque a mãe era muito jovem e teve uma depressão inicial, ele foi passado para a avó. Esse caso clínico, aliás, está no livro, porque eu também gosto de publicar casos clínicos, né, que me autorizam aqui nos livros. Bom, conclusão, ele não tinha tido essa certeza da ida e da volta, tá? Então a estrada não tinha retorno. Vamos ver? Olha, a outra continência pelo corpo é o suporte. A gente fala do colo, mas não é esse colo só, tem que dar colo. Tem que ter tônus muscular nos braços. Então seria esse suporte, vamos ver se eu acerto agora, às vezes eu erro. Suporte, cabeça, nuca, pescoço, costas. O bebê tem que sentir que isso aqui está dentro desse suporte, tá? E a suavidade da voz. Sim, tudo isso, hoje eu não sei se a minha está tão assim, sabe, de manhã, mas a gente tem que ter também a voz modulada, né? Que a mãe possa ter uma voz também que tenha esse ritmo da dobra, tá? E essa dobra, ela vai estar em vários aspectos sendo importante, porque se a mãe tiver uma voz parecida, por exemplo, o metrô chegando na estação, vou ter que imitar, não? Vocês aguentam? O metrô chegando na estação tem esse som e é